compartilhar um ensino escriturístico. Hoje a gente vai falar de um tema legal, que é uma nova série aqui do canal, que vai ser o ensinamento da teologia sistemática, precisamente as doutrinas cardeais. E hoje, como que vocês podem ver aqui no telão, a gente vai falar sobre a doutrina das Escrituras Sagradas. Qual que é a importância de estudarmos a doutrina das Escrituras Sagradas? Primeiro, para a gente ter uma Bíblia hoje nas nossas mãos, passou por um processo histórico, passou por um processo de derramamento de sangue, a qual muitas pessoas morreram para hoje a gente poder ter a palavra de Deus em nossas mãos. Houve um processo de canonização dos livros. Se hoje a gente tem 66 livros em conjunto em uma Bíblia, é porque houve um processo para chegar em nossas mãos. A gente vai estudar sobre a inspiração das Escrituras Sagradas, o processo de como ocorreu a inspiração bíblica, porque se a gente acredita que hoje temos a própria Palavra de Deus em nossas mãos como a única regra de fé e prática, é porque de fato houve um processo para isso, e a gente vai estudar sobre tudo isso nessa nova série no canal, porque de fato temos que valorizar a Bíblia Sagrada, porque ela não é uma mera literatura histórica, a qual houve vários processos históricos, a gente tem que aprender. Não, ela é a própria Palavra de Deus, a qual relata o início da criação e o fim de todas as coisas, que é o advento do novo céus e da nova terra. Então, a gente tem aqui esse slide, que para mim é um dos slides que resume toda a doutrina das Escrituras. Primeiramente, escreva um livro. Um livro que primeiramente foi feito com junco, depois passou por um processo para ser escrito em pergaminho, para a gente ter exatamente, olha a setinha lá em cima, isso aqui, o pergaminho, a Torá, a Tanakh, que é o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, escrito com esse material, que também a gente vai estudar sobre isso aqui. Então, escreva isso num processo de 1.600 anos, começando em 1.500 anos antes de Cristo, aproximadamente, com Moisés escrevendo a Torá, que é os 5 primeiros livros, que a gente vai ver a divisão da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, até 100 anos depois de Cristo, a qual foi de fato escrito Apocalipse, mais ou menos aí no ano 95, 96 depois de Cristo. Então escreva no intervalo de 1.600 anos, em que se passam em 3 continentes, Europa, Ásia, e assim por diante. E que tenha mais de 40 autores, porque a Bíblia foi escrita por pessoas com linguajar diferente, numa cultura parecida, e muito tempo atrás, e que não tenha um erro, é inerrante. A maioria das pessoas fala, mas a Bíblia, ela contém erros. Não é que ela contém erros, é que a gente tenta achar erros, porque um texto muito bem interpretado, ele não tem erros, nenhum. Eu afirmo e reafirmo, não tem nenhum erro. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, e a gente vai estudar sobre a inerrância bíblica, e vocês vão ver que de fato as Escrituras Sagradas não tem nenhum erro sequer. E olha que foi escrito por mais de 40 autores, com um único tema central, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o tema central da Bíblia. Você pega de Gênesis a Apocalipse, vocês vão ver que o único tema que é falado nas Escrituras Sagradas é Cristo. Por quê? Porque tudo aponta para Cristo. Essa é a ideia. Com 3 línguas, que é o hebraico, o aramaico e o grego. O hebraico, uma língua que hoje já não existe, eu falo mais o hebraico bíblico. O aramaico, que era uma língua babilônica, a qual o povo judeu
acabou aprendendo essa língua. Por exemplo, Jesus Cristo falava o aramaico, era a língua que ele aprendeu. O hebraico era para apenas os mestres da lei e alguns estudiosos ali do período. Mas o hebraico bíblico ele já não existe mais. O que a gente tem hoje é o hebraico moderno. Da mesma forma, o grego que a gente tem na época é um grego koiné, que significa um grego comum, a qual foi dado às nações para que todos os povos pudessem se relacionar como uma língua mundial, como por exemplo o inglês. Se você fala hoje inglês, acho que até mandarim, você tem hoje então uma possibilidade de falar com qualquer pessoa no mundo através do inglês. Da mesma forma, na época foi o grego. Isso fala de 330 a.C. até 330 depois de Cristo, porque depois houve aí a sua radicalização dessa língua. Aí veio então a ênfase do latim e hoje aí a gente tem o inglês. Então, houve todo esse processo para quê? Para a gente não encontrar nenhuma falha ou contradição na Bíblia. Mas, Gustavo, a gente tem textos que é meio contraditórios porque a gente tem preguiça de estudar. Porque um texto muito bem interpretado, um texto que de fato o autor quis dizer, e não aquilo que a gente acha que o autor quis dizer, ele não tem nenhuma contradição. E a gente vai aprender através dessa nova série, dessa nova playlist no canal, que de fato a Bíblia não contém um erro sequer. Então a gente tem aqui a palavra de Deus como, primeiro, criadora. Em Gênesis capítulo 1, verso 3, fala que Deus disse: haja luz, e de fato houve. Por quê? Porque a palavra ali é uma palavra criadora. Da mesma forma, a gente encontra uma palavra comunicada através de servos usados por Deus. Ali houve uma palavra de Deus sendo comunicada por lábios humanos para aquele povo. A gente vai ver que também essas palavras tinham autoridades para poder dizer que era para a palavra de Deus. E temos a palavra de Deus como Cristo encarnado. A gente vai ver esses textos, que a palavra, o Logos, o Verbo, ele se encarnou como a palavra viva, e a palavra como Escritura, que é o que a gente tem hoje, a Bíblia Sagrada em nossas mãos. Que a gente tem vários textos que mostram e provam que de fato ela é a própria palavra de Deus. Então vamos ver aqui o primeiro texto. A gente não vai ler todos os textos para a gente não ter uma coisa muito escaldante assim, muito excessiva, para não fadigar vocês. A gente vai ler alguns desses textos para a gente ver que de fato tem esse termo como palavra de Deus sendo a criação. Aqui. Capítulo 1, no capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 1, verso 3. O texto fala: disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra de Deus é uma palavra poderosa. É até interessante a gente falar sobre essa questão, por quê? Porque primeiro a gente tem essa ideia de que nós, como seres humanos, temos poder para poder falar, para poder profetizar. E não é assim, gente. O único que tem poder através da sua própria palavra é o Eterno, é o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o único que tem poder para dizer uma coisa e de fato acontecer. E a gente viu aqui, disse Deus, haja luz, e houve luz. E o único que tem poder para amaldiçoar e abençoar uma pessoa ou qualquer coisa é o próprio Deus. Levítico capítulo 26 é bem explícito em mostrar isso para a gente. Da mesma forma como a gente lê em Gênesis 3, Deus amaldiçoando o cosmos, o ser humano e até mesmo um animal e o diabo implicitamente atrás da serpente que estava sendo usada. A gente vê que Deus é o único que pode amaldiçoar e abençoar. Por quê? Porque Ele é o único que tem a palavra poderosa, não nós. Nós não temos essa possibilidade de abençoar e amaldiçoar uma pessoa com as nossas próprias palavras e isso de fato acontecer. Ah, mas eu sou profeta. Você é profeta? O único profeta que passou na terra aqui foi João Batista. Foi o único, tirando Cristo, que tinha o ofício de profeta. Mas fora Cristo, o único que viveu como profeta mesmo, profeta,
ali, mas é uma exceção. Por quê? Porque a palavra que a gente tem hoje como escritura é a própria palavra de Deus sendo empregada aos homens. Então a gente tem primeiro termo aqui, a palavra como criadora e a palavra como comunicada. A gente vai ler aqui Êxodo, capítulo 4, verso 12, e a gente vai ver essa ideia. E o texto aqui em Gênesis, Êxodo, capítulo 4, verso 12. E o texto fala: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Quando Moisés tem um chamado para poder libertar o povo do Egito, Deus fala: vá e fale, porque eu vou falar através de você. Você será a pessoa que eu iria usar como instrumento para poder falar com o povo. Aquela multidão de mais de 2 milhões de judeus. E Moisés foi. Por quê? Porque ele foi usado por Deus como instrumento, uma palavra comunicada. Essa é a ideia. E essa palavra, ela tem autoridade. A gente vai ver no próximo slide. Então, Deus, ele fazia essa comunicação através dos seus servos. Moisés, a gente encontra os profetas também. Quando os profetas iriam profetizar, eles iam em nome de Deus. E que, de fato, o que os profetas falavam acontecia, porque se não acontecesse, e se realmente aquilo que ele dizia era contra os outros escritos, ele seria considerado um falso profeta. Isso também abre margens para nós, para a gente julgar o que de fato a gente ouve, o que a gente fala, o que a gente faz de fato é de Deus. Tem um vídeo no meu canal falando sobre isso aí, que a gente precisa julgar, porque não é porque uma pessoa fala: Deus está aqui tocando no meu coração, que de fato é Deus. Talvez seja emocional da pessoa, talvez seja até o próprio Satanás. Eu não estou falando que Deus não usa, Deus usa, mas tudo precisa ser provado, porque a Bíblia assim fala, para a gente julgar todos os espíritos. Então aqui a gente tem a palavra comunicada e a gente tem aqui a palavra encarnada. Vamos ler esse texto, vamos ler 2 textos aqui. Vai ser João e 1 João. João capítulo 1, verso 1, que fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha que interessante a continuação desse texto. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para todos crescem por meio dele. Interessante que João fala que ele não era o Cristo, mas ali eles veriam o Cristo, o Verbo encarnado, que é Jesus. E a gente tem mais um texto aqui, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 1, a qual o texto fala: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos as nossas mãos, apalparam a respeito do verbo da vida. Vamos ler só mais um texto aqui, que já tem 3 textos mesmo. Apocalipse 19, verso 13. Eu estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Ora, irmãos, Cristo é o Verbo encarnado, a palavra encarnada, o Logos encarnado. É Ele, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos redime, aquele que nos propiciou perante Deus, trouxe esse sacrifício para apaziguar a ira divina contra nós. É Ele, o Verbo, é Ele, a Palavra de Deus, é Ele que é o próprio Deus encarnado. E vamos mais para a última conotação, que é a Escritura. E eu quero iniciar lendo esse texto de Timóteo, porque é um texto muito enfático para nós, principalmente para nós saber que, de fato, a própria Escritura é a Palavra de Deus. E o texto diz: toda Escritura é divinamente inspirada. A ideia de inspirada aqui é que, como se ela
fosse soprada pela própria boca de Deus. Pela própria boca de Deus. Então toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então esse termo Escritura é inspirada pelo próprio Espírito Santo para poder ensinar, redaguir e instruir em justiça. E a gente tem outro texto, vamos ler. Como o tema hoje é precisamente a ideia da Escritura, a gente vai ler mais textos do que os outros termos. 2 Pedro 1, 19, 21, até o 21 fala: e temos ainda mais firme a palavra profética, qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. A ideia de profecia, a ideia dos apóstolos era fazer o quê? O cânon bíblico. Então toda a profecia ela deveria ser escrita, para que hoje a gente pudesse ler e ver que de fato a palavra de Deus é aquilo. Mas eles foram movidos pelo Espírito Santo, e o texto diz que ela não é de particular interpretação. Ela precisa de fato ser interpretada de acordo com o que o autor quis dizer. Por quê? Porque ali foi escrito pelo mover do Espírito Santo através da vida daqueles homens. A gente vai estudar sobre isso aí. Mas é para mostrar para vocês que a Bíblia Sagrada, ela é a própria palavra de Deus e ela merece respeito, no sentido de que ela não deve ser pegada apenas no culto, na qual você acompanha lá o pregador pregando. Não é o fato de você ouvir apenas ela, mas não pegar para ler, estudar, comer, se alimentar daquele alimento sólido que ela nos traz. Porque se a gente hoje alimenta o nosso corpo através de macronutrientes, micronutrientes, que é a proteína, carboidrato, fibra, fósforo, cloro, entre outras coisas, a nossa alma precisa ser alimentada. E através da leitura e do estudo das Escrituras Sagradas é que de fato temos a nutrição da nossa alma. Essa é a ideia. Vamos ler mais um texto. Vamos ler Isaías 8, verso 20. A qual o texto nos fala da seguinte forma: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes rairá a alma. A lei e ao testemunho. A lei é o que? As Escrituras. Houve um processo revelador que passou por um progresso, a qual até chegarmos em nós, houve uma revelação progressiva, depois foi colocada na escrita e hoje a gente tem em nossas mãos. E esses textos trabalham essas questões que a gente vai se aprofundar em frente. E vamos ler mais um texto. Lucas 16, verso 29. E o texto fala: disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçamos. No verso 31, Abraão, porém, lhes disse: se não houver Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui é uma passagem interessante que fala sobre o rico e o Lázaro. Mas será que de fato eles ouviram Moisés e os profetas, ou será que eles leram Moisés e os profetas? Essa é a ideia. Eles leram Moisés, eles leram a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que é de Gênesis a Deuteronômio, e os profetas. A gente vai ver como que funciona a divisão da Bíblia judaica. Mas eles leram os Moisés e os profetas. Então, para vocês entenderem que os escritos divinamente inspirados, movidos pelo Espírito Santo, têm autoridade,
passagem nos mostra que, de fato, precisamos ler a palavra de Deus. Que hoje a gente tem o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento é inspirado por Deus. Ele precisa ser lido e estudado. Porque para você entender o Novo Testamento, você precisa entender o Antigo Testamento. Porque se você não entender o Antigo Testamento, principalmente os primeiros 5 livros, pode ter certeza que você não vai entender mais nada da Bíblia. Mais nada. Porque o Antigo Testamento aponta para Cristo e para o Novo Testamento. Para você entender o Novo, principalmente, por exemplo, o livro de Apocalipse, você precisa aprender os outros livros, para você ter uma melhor compreensão daquilo que Deus quis dizer naquele texto e quer dizer para você. Vamos ler mais um texto? Eu vou minimizar aqui só para arrumar aqui, que eu coloquei o negócio errado aqui. Aí. Já era. Aí. Vamos ler Gálatas, capítulo 1. Estava capítulo 18, verso 9. Gálatas nem vai. Mas vamos ler aqui Gálatas, capítulo 1. Paulo vai falar uma coisa muito interessante para nós. E é bom a gente deixar bem frisado isso aqui, a qual Paulo fala: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema. Anátema é maldito, seja maldito. Como antes temos dito, assim agora novamente eu digo: se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Temos hoje a revelação em nossas mãos. E essa revelação, ela precisa ser estudada. Por quê? Porque como que vocês acham que vieram essas outras religiões, que usam também a Bíblia Sagrada? Como que vocês acham que vieram? O islamismo, por exemplo, veio através de um anjo, que pregou para Maomé, século 7 depois de Cristo. Veio lá, trouxe uma revelação e tal. Mas aqui, o apóstolo Paulo, ele não limita apenas em anjos. Ele fala também, se uma outra pessoa vier pregar um evangelho que não seja aquilo que nós ensinamos a vocês, que seja maldito. Então, como que vocês acham que é a pessoa ser enganada por um falso mestre, pastor, apóstolo? Hoje não existe apóstolo. A gente viu no vídeo que eu acabei falando aqui no canal, que não existe apóstolo hoje em dia. Como que vocês acham que esses apóstolos, esses profetas, esses mestres, pastores, eles devem ser tratados? Como malditos. Por quê? Porque eles pregam um outro evangelho, a qual não é dito em nenhum escrito bíblico. É uma outra revelação, mas é uma revelação satânica, não uma revelação divina. Porque o que é para ser revelado já foi. Cristo encarnado e o escrito em nossas mãos. Isso é a revelação dada. É isso que deve ser lido e estudado. Então, tudo aquilo que foge dos preceitos bíblicos deve ser considerado maldito. Até mesmo se o anjo vier até você. Anjo em si não vai ser. Aqui, Paulo está falando anjo no sentido de demônio. Se um demônio que vai vir transfigurado como um anjo para você e te pregar um outro evangelho, que seja maldito. Não acate, não agregue para a sua vida o ensinamento desse enviado do cão, para ser mais preciso. E a gente tem aqui então a fala humana, que é uma revelação de Deus e seu registro histórico. A gente tem aqui, vamos ler apenas alguns textos para vocês terem uma ideia. Josué capítulo 24, verso 26. 24, verso 26, é qual Josué e o seu irmão falam. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomando uma grande pedra, a pôs ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então você vê que a revelação de Deus e seu registro histórico acontece já no livro de Josué, a qual ele escreveu as palavras que foi dita por Deus. E temos mais um texto aqui, Jeremias. Jeremias capítulo 36. Tem
vários outros versos aqui, mas eu só vou ler um, para a gente ganhar tempo. Está tudo aqui no slide. Abram a Bíblia, leiam, para vocês entenderem o que de fato Deus quer dizer nesses textos. Jeremias 36, verso 2. Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te hei falado contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. E aqui o texto continua. Vamos ler aqui o verso 27. Depois que o rei queimar o rolo com as palavras que Banik, mas outras traduções da Baruque, escrevera da boca de Jeremias, veio a Jeremias a palavra do Senhor dizendo: toma ainda outro rolo, escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo, que Jeoiaquim, rei de Judá, queimou. Então vocês percebem que até o livro de Jeremias relata escritos através de um registro. A palavra de Deus escrita em registro. E vamos ler apenas mais um texto dessa parte do registro histórico, que é 1 Coríntios, que Paulo vai falar uma coisa interessante. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 37. Só por ser o capítulo 14 já é polêmico, né? Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre esse texto. E o texto fala: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Se alguém vem dizendo que é espiritual, se alguém vem dizendo que é profeta de Deus, saiba que o que vos escrevo é mandamento, é lei dada por Deus para me colocar aqui, para vocês verem que o que Deus realmente quer dizer é aqui, nos escritos. E se caso vier um profeta ou um irmãozinho espiritual, que seja julgado de acordo com o escrito. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Temos aqui então, isso aqui é uma fala humana. Isso aqui é uma fala humana através de um registro histórico. E a gente vai ver a escrita em si, que é autorizada e orientada pelo próprio Deus. Tá? Então a gente tem essa interligação aí desses termos, tanto da fala humana quanto da escrita. Êxodo 4:12. Vai, pois, agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei com o que has de falar. Eu já falei sobre esse texto, mas vamos ler Números, capítulo 22, verso 38, a qual o texto fala: respondeu Balaão a Balaque: eis que sou vindo a ti, porventura poderei eu agora de mim mesmo falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Vamos ler mais um texto, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 18, versos 18 ao 20. Do meio de seus irmãos lhes suscitarei um profeta semelhante a ti, porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E de qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu exigirei contas. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. É sério a palavra de Deus, não é brincadeira. A palavra de Deus não é uma coisa que é para ser tratada relativamente. Não é. É coisa séria, gente. Não vamos negligenciar. Se a gente professa uma fé cristã, a gente precisa saber que tudo que fazemos, principalmente o escrito bíblico, é uma coisa muito séria. Não é uma coisa de brincar, não. Não é uma coisa de tratar Deus como uma criança, um menino. Não, pelo contrário. Ele é um Deus soberano, existente, autossuficiente. Ele não precisa de nós. Nós que precisamos dele. Nós somos dependentes dele. Se eu estou aqui e se você está aí me ouvindo, é porque Deus tem de misericórdia das nossas almas e nos concedeu essa graça de eu poder estar vivo aqui em pé. Da mesma forma você aí, na sua casa ou em outro lugar, poder estar de pé. Somos dependentes dele. Então temos que tomar muito cuidado.
brincadeira. E tá bom de texto aqui, a gente só vai ler esses textos aqui, mas depois vocês leem nas suas casas aí, 1 Samuel, 1 Reis, 2 Crônicas, Isaías, Jeremias, tá no telão aqui, para vocês poderem entender. Então vamos entender o que é a terminologia Bíblia. Bíblia deriva do grego Bíblia, no caso é Bíblion, significa livro. O termo Bíblion aparece em várias passagens da Bíblia. Creio que dá para enxergar aqui no slide. E a gente vai ler um desses textos aqui, para a gente não pegar muito tempo. Vamos ler então o primeiro texto, que é Lucas 3, no capítulo 3, versos 17 e 19. E vamos ler só mais um texto aqui, para a gente não se alongar. Eu quero que vocês peguem esses textos aqui e leiam em casa. Porque se eu ler aqui vai ficar 40 anos. O verso 17. O texto fala: a sua pá ele tem na mão para limpar bem a sua eira, e recolheu o trigo ao seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Verso 29. Ele de Josué de Elizer de Jorim de Matate de Levi. Mas Gustavo, o que é esse texto? Esse texto estava escrito numa Bíblia, é num livro. Aqui a gente está falando aqui de uma genealogia de Jesus, a qual também tem um paralelo com Mateus 1, só que as genealogias parecem contraditórias, mas não é. Quando lemos Lucas 3, há um registro escrito num livro sobre aquilo que deveria estar relatado como genealogia. E a gente vai ler um texto que fala sobre a questão da Bíblia em si. Vamos ler aqui 2 Timóteo para vocês entenderem que o escrito Bíblia aparece. Aqui, ó, 2 Timóteo, isso mesmo, 4,13. Aqui, ó. Quando vieres trazer a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Então vocês percebem que há relato do Bíblia. Vou até colocar aqui no original para vocês verem. Aparece a palavra Bíblia no lugar do, creio eu que é no livro, na questão do livro. Bíblia, uma lista. Só que aqui, ó, Bíblia está no sentido de livro. Mas vamos ler outro texto? Apocalipse 1, para a gente pegar mais base bíblica, do verso 11. O texto fala que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Vamos ver aqui qual que é o termo usado. Graphon eis biblion. Esse é o termo usado. Para vocês verem que aparece a palavra biblion, que é essa terminologia que a gente usa. Agora vamos ver a escritura que deriva do grego gramata. No caso, escritos. É utilizada para referir-se ao Antigo Testamento, segundo Timóteo 3,16, e é utilizada para referir-se ao Novo Testamento, Gálatas 6,11. Vamos ler então esses textos. Esses outros textos aí vocês leem em casa. Espera aí. 2 Timóteo 3,16. 3,16. Como que é um termo? Gramata. Vamos ver aqui. Olha que interessante. O grafe aparece e aqui é o texto que a gente usa para falar sobre a inspiração bíblica, que a gente já leu. Então é utilizada para se referir ao Antigo Testamento como escrito. A Escritura. Foi isso que a gente leu. Olha que interessante agora no Gálatas 6,11. Está perto.
6:11. É utilizada a palavra gramacinho, mas eu vou ler no português aqui. 6:11. Vede com que grandes letras vos escrevo com minha própria mão. Tem uma tradução que está bem diferente, é Almeida, mas está bem diferente, porque é aplicativo. Então vocês percebem que de fato aparece a palavra Bíblia como uma terminologia e aparece a palavra Escritura. A gente vê a gramata, a gente vê Bíblia, Bíblios, a gente vê grafa, que está relacionada a livros, pergaminhos, escritos. Aqui está como letras. Então vocês percebem que há essas terminologias no texto bíblico. A gente vai ver mais uma coisa interessante. A palavra de Deus sendo usada para se referir tanto ao Antigo como ao Novo Testamento. Existem muitas passagens que declaram que a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos ler esse daqui de Deuteronômio. Como a gente já leu Timóteo, a gente sabe que é a própria palavra de Deus. Mas vamos ler Deuteronômio, que é um texto que fala o seguinte: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Para vocês perceberem que de fato é a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus não ia mandar colocar nos umbrais da porta, não mandaria ensinar os filhos, ensinar o pessoal, para vocês perceberem a importância da palavra de Deus. Agora vamos mais para um texto. Vamos aqui para 1 Pedro, a gente já leu, né? Vamos para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 2:13. Por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus, que de nós ouvistes, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo ela, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Olha que texto bem explícito em dizer que o povo de Tessalônica receberam a palavra de Deus, não palavra de homens, mas palavra de Deus. E isso engloba para nós todo o escrito bíblico, porque o que o povo de Tessalônica tinha era a palavra dos apóstolos, os ensinos dos apóstolos e também aí alguns pergaminhos do Antigo Testamento. Mas para nós hoje a gente tem tudo completo, tanto os profetas quanto os dos apóstolos. E aqui essa terminologia da palavra de Deus, Bíblia, a palavra de Deus. Temos aqui então o que é a Bíblia. A Bíblia é uma palavra que não aparece na Bíblia em si, tipo, para nós mesmos. Você não vai ler aqui a Bíblia Sagrada, não. A gente viu que no grego aparece, mas para nós traduzido não aparece. Por quê? Porque este nome consta apenas da capa da Bíblia, mas não o vemos através do volume sagrado. Foi primeiramente aplicado por João Crisóstomo, grande pregador e reformador de Constantinopla. A gente fala isso do ano 398 a 404, depois de Cristo. Então João Crisóstomo, ele emprega essa palavra já no final do século IV e início do século V, para falar que Bíblia significa conjunto de livros. E aqui na outra parte fala a origem do nome Bíblia. O nome Bíblia foi usado pela primeira vez por João Crisóstomo no século IV, como a gente viu aqui no ano. Então ele nomeou os livros sagrados chamados de Bíblia. Então toda vez que ele fazia referência aos escritos, ele falava que era Bíblia. Bíblia por quê? Porque significa conjunto de livros, como se fosse uma mini biblioteca. É uma mini biblioteca. Por quê? Porque a Bíblia, tendo esse conjunto de livros, tendo esses livros, ela tem 66 livros, a qual se torna uma mini biblioteca. Eu quero ir no livro de Jeremias, vamos abrir a Bíblia? Eu quero ir no livro de Atos, vamos ler a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia?
Então vocês percebem que ali faz essa ideia de uma mini biblioteca, faz ali a ideia de um conjunto de livros em um só. Então essa é a terminologia. A gente tem aqui os nomes mais comuns da Bíblia: Escrituras, Sagradas Escrituras, Livros do Senhor, Palavras de Deus e Oráculos de Deus. Vamos ler Mateus 21. Lembrando que, dependendo da tradução que você pegue, pode não estar assim, mas geralmente, a maioria, na sua grande maioria das Bíblias, as traduções estão assim. Mas vamos ler aqui Mateus 21, 42. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? Olha que interessante, já aparece. Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Pelo Senhor que foi feito isso. E é maravilhoso aos nossos olhos. Vamos ler mais um texto, Romanos 1:2, que também faz menção das Sagradas Escrituras. Romanos 1:2. Olha que interessante. Que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Vamos ler mais um texto, Isaías 34:16, a qual fala sobre o livro do Senhor. Isaías 34:16. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas criaturas faltará. Nenhuma será privada do seu companheiro, porque é a boca dele que o ordenou, e é o seu espírito que os ajuntou. Então a gente lê aqui o livro do Senhor em Isaías 34:16. Vamos para mais um texto, que é Hebreus 4:12, a qual fala da palavra de Deus. Um famoso texto aí para quem acredita no corpo, alma e espírito, na tricotomia em si, que a alma é separada do espírito. Aí é um texto que eles usam como base. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a gente encontra aí a palavra de Deus no livro de Hebreus. Em Romanos ainda a gente encontra o termo oráculo de Deus, 3:2. Muita em todo sentido, primeiramente porque lhe foram confiados os oráculos de Deus. Então a gente tem essa ideia dos nomes mais comuns da Bíblia, como as Escrituras, Sagradas Escrituras, Livros do Senhor, Palavra de Deus e Oráculos de Deus. Essa faz parte também dessa ideia da terminologia. Então a gente tem aí o termo técnico para a Palavra de Deus na Bíblia, o termo Escrituras, ocorrência 51 vezes no Novo Testamento, do original, que é grafas, que está aqui aqui, ó. Não sei se aparece aí, mas a setinha do computador está aqui, ó. Termo grego, grafas. Aparece 51 vezes no Novo Testamento como Escrituras. As referências bíblicas que a gente tem aqui. Vamos ler esse segundo texto aqui, Deuteronômio, terceiro texto no caso, terceiro? Não, quarto texto. 2 Pedro, perdoa a gente. 2 Pedro 3, verso 15 a 16, é que Pedro fala uma coisa aqui que, olha, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca dessas coisas, mas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como o fazem também com as outras Escrituras, para sua própria perdição. Da mesma forma, a gente encontra em 1 Timóteo esse termo Escritura, 1 Timóteo 5, a qual o texto fala no verso 17 e 18 da seguinte forma: os anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam, trabalham na pregação e no ensino. Porque diz a Escritura: não atarás a boca ao boi quando debulha, e digno é o trabalhador do seu salário. Então percebemos aqui que diz as Escrituras, no caso diz a Escritura. Então o termo grafas é usado
usado para referir à Escritura. Temos aí o texto de Lucas 10, 7. Vamos ler Lucas 10, 7. Ficai nessa casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. Lembrando que isso aqui vai fazer menção a Deuteronômio, que vai falar da mesma coisa do boi. Então, Lucas faz a mesma menção. Mas se vocês perceberem, o termo escritura sempre está relacionado aqui. E a gente tem aqui, então, o que o Catecismo Maior de Westminster fala. A gente não vai ler todos esses textos, para a gente ganhar tempo. E a gente tem a pergunta 3, 4, 5, e a gente encerra essa primeira aula, que eu não quero uma coisa muito longa para não fadigar vocês. Senão a gente lê todos esses textos. Vocês sabem que eu leio muito texto. Quem viu o vídeo do Pode Emissário sabe que eu li muito texto. Mas a terceira pergunta do Catecismo Maior de Westminster fala: o que é a Palavra de Deus? E o Catecismo responde: as Escrituras Sagradas, o Velho e o Novo Testamento, são a Palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Então, todos esses escritos que temos hoje, ela é a nossa única regra de fé e prática, porque ela é a Palavra de Deus revelada a nós, para que a gente venha meditar nela dia e noite e dela termos a vida eterna. Então, o Catecismo Maior de Westminster fala que a Palavra de Deus é o Velho e o Novo Testamento e é a única regra de fé e prática que temos. E aqui tem os textos. A gente já leu todos esses textos, na realidade, e a gente vai ir para a quarta pergunta. Como se demonstra que as Escrituras são a Palavra de Deus? Demonstra-se que as Escrituras são a Palavra de Deus pela majestade e pureza do seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes e pelo propósito do seu conjunto, que é dar toda a glória a Deus, pela sua luz e pelo poder que possuem para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. O Espírito de Deus, porém, dando testemunho pelas Escrituras e juntamente com elas no coração do homem, é o único capaz de completamente persuadi-lo de que elas são realmente a Palavra de Deus. Através das Escrituras somos confortados, ao mesmo tempo confrontados. Por quê? Por mais que sejamos uma pessoa irrepreensível, somos pecadores. E quando lemos as Escrituras Sagradas e deixamos Deus falar através delas, somos ao mesmo tempo confortados, porque precisamos do conforto de Deus, porque somos filhos dele pela adoção, por meio de Cristo, cordeiros, mas somos confrontados. Por quê? Porque tem atitudes nossas, tem pensamentos nossos, tem falas nossas, que precisa ser trabalhada, precisa ser mudado, porque Deus lapida a gente para a gente poder ser da maneira que Ele deseja. Aqui tem alguns textos: Salmos, Oséias, Lucas, João, Atos, Romanos e Hebreus, e Tiago. Depois vocês vão ler, depois vocês leem em casa aí. E a quinta pergunta é: que é o que as Escrituras principalmente ensinam? As Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer ao homem. João e 2 Timóteo. Presta atenção, as Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus. O que devemos crer acerca de Deus? O que de fato Deus se revelou para nós? E o dever que Deus requer do homem. Eu gravei um vídeo sobre a questão do propósito da vida, ou por que fomos criados, e eu falei que fomos criados para a adoração. Mas em um momento eu falei que a maneira que adoramos é a correta, ou que o mundo adora outros deuses é a correta. Aqui, através disso, as Escrituras Sagradas ensinam como devemos adorar, ensinam o que devemos saber de Deus, que é através da Bíblia, e aqui fala a maneira correta de como devemos ser, de como devemos adorar, e do que vai acontecer com a gente se a gente perseverar até o fim. As Escrituras falam sobre essas questões essenciais das nossas vidas. Por isso que há essa importância da gente aprender mais da Palavra de Deus. Então, o Catecismo Maior de Westminster
questões, porque ela traz essas perguntinhas que tem as respostas e a base bíblica dessas respostas. Por isso que é muito importante estudar a Bíblia, muito importante. Porque daí você vai saber o que as Escrituras principalmente ensinam. Quando a gente lê a Bíblia de capa a capa, vai estudando ela, a gente vai aprender muita coisa. Por quê? Porque é uma fonte inesgotável de conhecimento. É uma fonte inesgotável. Eu não posso falar que eu sei de capa a capa a Bíblia, porque de fato ela é uma fonte inesgotável, mas devemos cada vez mais nos aperfeiçoar através do estudo bíblico, através da oração, e lembrando que isso aqui não vem a ser um amontoado de letras, que isso aqui venha a ser uma teoria que você venha colocar em prática, porque o conheço a ti só, de João 17,3, é um conheço a ti só, no sentido de que devemos colocar essa teoria em prática, um conhecer experiencial, uma experiência com o nosso Criador. Amém? E aqui a gente encerra essa primeira parte, depois a gente vai falar sobre a necessidade das Escrituras Sagradas.